Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes e você está no Filosofia e Fé Cristã. Hoje vamos continuar tratando do último assunto do áudio anterior e que diz respeito ao surgimento do período conhecido como Renascença e de todas as mudanças e implicações na área da fé cristã que isto ocasionou. E aí podemos começar falando justamente do período da Reforma, que se inicia no ano de 1517, com o irmão Martinho Lutero, que tinha anteriormente, em torno de 100 anos antes, já um período que podíamos chamar de pré-reforma e que continua após Lutero com Calvino e seguindo. E podemos dizer que, de uma forma geral, a reforma ela traz algumas características básicas para a fé cristã. A primeira é uma volta à simplicidade de Deus, ou seja, a forma que nós entendemos e nos relacionamos com Deus. Vimos nos áudios anteriores, principalmente ali nos estudos de Tomás de Aquino, mas mesmo anteriormente, que aos poucos a Igreja Católica Romana foi abandonando a revelação bíblica e se apegando mais ao que nós podemos chamar de uma teologia natural. Ou seja, você olha para a natureza e procura na natureza explicações e provas acerca da existência de um ser transcendente, Deus. E isso gerou um afastamento com relação à revelação bíblica, à teologia bíblica, à teologia cristocêntrica. E aí vimos que a fé cristã foi invadida, em muitos sentidos, por várias filosofias pagãs que acabaram criando muitas vezes uma miscelânea confusa, onde não conseguia-se mais identificar aonde estava ali a Bíblia, aonde estava ali Jesus, mas sim formou-se um conjunto de ideias muitas vezes confusas. Falamos então da crítica de Francis Schaeffer a Tomás de Aquino, em que Schaeffer mostra que, pelo fato de Tomás de Aquino ter construído uma espécie de edifício de 2 andares, onde o primeiro andar é a razão e o segundo andar é propriamente a fé, e aí nesse sentido todo homem racional é capaz de encontrar a Deus somente pelo uso da sua razão. A fé entraria depois em questões que a razão não dá conta, como por exemplo a Trindade, entre outras. Mas o Schaeffer aponta justamente que é nesse momento em que Tomás de Aquino divide de uma forma mais radical a razão da fé, que abre espaço para que pensadores descrentes possam então passar a produzir filosofias a partir então não mais da fé, a partir não mais da Bíblia, a partir não mais de Cristo, mas a partir da própria razão, gerando na Renascença um período que nós podemos chamar como antropocentrismo. Na Reforma, então, o que se dá é uma volta às Escrituras, no que nós podemos, no que foi intitulado na Reforma enquanto princípio da sola Escritura, ou seja, somente a Escritura nos conduz à verdade, somente a Escritura contém a verdade, que é o próprio Cristo. E, nesse sentido, volta-se a ter uma dimensão de pessoalidade de Deus. Deus havia se tornado, no final da Idade Média, um objeto complexo de estudos. E aí eu lembro aqui uma frase que sempre trago do C.S. Lewis: Deus não se faz de filósofo para uma lavadeira. Ou seja, Deus é simples. Como nos diz o apóstolo João, Deus é amor. E, nesse sentido, volta-se a uma noção de pessoalidade de Deus. Deus deixa de ser um ser ontológico, estudado como fora por diversas filosofias, e passa a voltar a ser o ser pessoal, o ser supremo que entra em contato com o homem. E aí aqui
algo que eu já trouxe em áudios anteriores e que é justamente uma experiência que eu passei na época da minha graduação, em que uma vez estudando Agostinho, eu falei de Deus enquanto pessoa, enquanto alguém. E isso acendeu, digamos assim, o ânimo de um aluno que não entendia por que eu estava utilizando Deus, falando de Deus enquanto uma pessoa, enquanto alguém. Justamente porque eu presumo que para ele Deus se tratasse dentro da filosofia, e não só dentro da filosofia, mas talvez como ele próprio entendesse, enquanto um ser ontológico, enquanto um ser da razão. Razão essa que é proferida pelo homem e que só a partir do homem é que diz acerca da realidade. E essa é uma característica do Renascimento, posteriormente, do que nós podemos chamar de Idade Moderna. Deus perde a sua pessoalidade. E é isso que a Reforma trouxe de volta. Tratar Deus enquanto uma pessoa, a suma pessoa, o Criador. E, nesse sentido, é onde tratamos aqui, inclusive no áudio anterior, de que Deus trata com as pessoas e Deus pode ser conhecido pelas pessoas não a partir da razão, não a partir da filosofia, não a partir de abstrações, não a partir propriamente de normatizações em torno de sistemas lógicos. Não que tudo isso não seja importante, mas no final mesmo, o que vai nos dar o conhecimento de Deus é a nossa relação pessoal, é a nossa experiência com Deus. Foi isso que tratamos no áudio anterior, quando falamos, em um dos áudios anteriores, quando falamos em torno do problema das questões da linguagem religiosa e as analogias. E ali nós tratamos da questão da univocidade da linguagem religiosa, da questão propriamente se haveria algum equívoco, o que significa propriamente quando dizemos que Jesus é o Cordeiro de Deus, ou Jesus é a luz que vem aos homens. Tratamos dessa questão mostrando que tanto profetas, Jesus, os apóstolos, quando diziam que conheciam a Deus, eles realmente conheciam. E eles conheciam a Deus por conta da sua experiência pessoal. E essa experiência, ela não é meramente produto de um relativismo subjetivo. Ela tem um padrão que é apresentado por todas estas pessoas, profetas, Jesus, os apóstolos, enfim, todo crente que tem um encontro com Deus a partir de Cristo Jesus. E é justamente por conta dessa experiência pessoal que ocasiona um testemunho da ação de Deus na vida da pessoa, testemunho esse que, por aquele que ouve, será crido ou não. E em sendo crido, a pessoa vai verificar na sua vida a eficácia deste testemunho. Eficácia essa que já lhe é garantida pela fé. E, nesse sentido, é onde podemos falar que, embora o período do Renascimento, embora o período da modernidade tenha propriamente retirado essa pessoalidade de Deus, mas é onde fica a pergunta: Deus se calou? E a resposta é não. E aí nós podemos observar, principalmente nos séculos 17 e 18, por exemplo, o movimento puritano, ou os movimentos de avivalismo evangélicos, que tiveram ali a figura de John Wesley, George Whitefield, entre tantos outros, que Deus continuou a agir. Deus nunca se calou e nem se calará. E nesse sentido, onde tratamos, ainda pegando um pouco aqui, as reflexões do Francis Schaeffer em torno do Tomás de Aquino, o Schaeffer aponta algo que é interessante,
Quer dizer, nem tudo é digno de uma crítica negativa em torno do Tomás de Aquino. Há aspectos importantes e que foram, inclusive, tomados pela Reforma e pelos pós-reformadores. Um desses aspectos é que, na medida em que Tomás de Aquino, isso é a leitura do Francis Schaeffer, na medida em que Tomás de Aquino ele trata, coliga o cristianismo ao aristotelismo, e na medida em que Aristóteles foi um sistematizador e que alocou Aristóteles a questão do ser da substância nos próprios particulares, Tomás de Aquino também traz isso. Quer dizer, você passa a ter agora um predomínio das coisas particulares. E o Francis Schaeffer percebeu isso muito bem. E isso invadiu vários aspectos, por exemplo, na arte, arquitetura, literatura, na pintura. Por exemplo, para dar um exemplo da pintura, esse exemplo não sou eu que dou, mas o Francis Schaeffer, na sua obra Como Viveremos. A pintura, por exemplo, ela passa a retratar, nesse momento, flores, plantas, a vegetação, quer dizer, os aspectos particulares da criação. Isso tem um efeito muito salutar, é um efeito muito salutar que a reforma traz, que depois, infelizmente, é perdido. Mas a questão é que havia, no meu modo de entender, algo que havia se tornado muito negativo no final da Idade Média, que está em torno da teologia natural, e aqui eu não estou dizendo que toda teologia natural é ruim, mas quando você utilizava a teologia natural para, a partir dela, ser mote para uma busca de provas da existência de Deus, isso se torna negativo, porque a criação ela já nos fala de forma evidente. Quando eu olho para o sol, quando eu olho para a lua, eu reconheço ali o seu Criador, o seu Autor, que é Deus. E enquanto isso, então, o que se dá é que o efeito salutar que a reforma trouxe foi justamente esse: parar de procurar em torno da teologia natural provas da existência de Deus e poder então estudar a natureza, apreciar a natureza nela mesma enquanto uma obra da criação. É como, mais ou menos o que eu estou querendo dizer, é que se tirasse o peso de ter que buscar provas o tempo todo da existência de Deus. Não, já se crê, porque agora o foco passa a ser, falamos isso em áudios anteriores, o foco passa a ser a conhecer as Escrituras, conhecer a palavra de Deus. A obra da criação, enquanto obra da criação, enquanto legitimada, enquanto uma obra criada por Deus, ela pode agora ser apreciada. Por isso, na pintura começam a surgir telas, pinturas de montanhas, de flores, de vegetação, de árvores, buscando as tonalidades da natureza, você passa a apreciar a obra criada. E isso é um efeito muito salutar que a reforma trouxe. Outros efeitos que nós podemos chamar de subprodutos da reforma protestante é que a própria ciência também volta-se agora. Claro, não toda, aqui é bastante complexo o surgimento da ciência na modernidade, mas ela tem um viés em torno da reforma protestante, e é por isso que quando nós pegamos um pensador como Isaac Newton, nós percebemos ali, Isaac Newton ainda um cristão, nós percebemos o empenho dele, em termos científicos, de verificar agora de uma nova forma a ciência. E isso diz respeito também a essa verificação em torno das particularidades. Os particulares passam a ter uma importância de análise, mas para o cientista cristão, como no caso de Isaac Newton, não se trata de supervalorizar a ciência em detrimento de Deus, nem muito menos de buscar uma prova da existência de Deus. Deus já se mostra de forma evidente na obra criada e agora você pode apreciar, você pode estudar a natureza. E posteriormente, esses efeitos salutares, eles vêm a cair. E aí, nesse sentido, com o decorrer dos séculos,
Deus, enquanto entendido, enquanto observado, enquanto o homem numa relação com Deus a partir das Escrituras, isso passa a cair e é onde vai se tendo a divisão radical entre razão e fé. A fé passa a ser do campo propriamente da teologia e mesmo essa teologia com alguns problemas, como é o caso da teologia natural, e a ciência moderna vai ganhando vai se tornando muito mais forte na mentalidade do homem moderno, que passa agora de uma forma vaidosa e orgulhosa a se achar mais racional. Esse é um dos grandes erros cometidos na modernidade. O homem passa a achar que naquele momento da história ele se elevou e junto com sua elevação, a elevação de sua obra, que assim acreditando o homem moderno, que seria a ciência moderna. Isso tem um apogeu em vários pensadores, em vários momentos, mas podemos citar aqui um ponto grande dessa mentalidade, ou seja, de que o homem se eleva e que se elevando ele eleva também aquilo que ele criou, a ciência moderna, em Auguste Comte, já no século XIX. E aí a ciência passa, de uma forma vaidosa, a ter essa pretensão de explicar tudo em termos das causas naturais. E é onde nós podemos nos perguntar: sobra lugar para Deus aí, nessa circunstância? Ou seja, se a ciência pretende tudo explicar a partir de causas naturais, aonde está Deus? E essa é uma pergunta, né? A procura de Deus. Porque vamos ver depois, no próximo áudio, que a partir de René Descartes, considerado um dos grandes pais da modernidade, Descartes ainda apela para Deus, ele era católico, mas esse apelar para Deus é somente no sentido de dizer que Deus criou, e aí Deus cria a realidade com suas leis, com suas causas naturais de ação e reação, e na medida em que cria, é como se Deus se afastasse. Então a gente vai tratar isso se assim Deus o permitir, no próximo áudio, que é como se no desenvolvimento da modernidade, é como se Deus fosse empurrado para a periferia. De fato, os pensadores, e ainda pensadores cristãos, acreditam, como por exemplo René Descartes, dentre outros, acreditam que Deus realmente criou, mas que na medida em que criou, é como se ele abandonasse a sua obra. E aí caberia ao homem observar, o homem antropocêntrico, o homem moderno, observar essa obra criada e procurar estudar essa obra criada, a natureza, o cosmos, por assim dizer, a partir das leis físicas, a partir das leis de causa e efeito. E aí sim, ao homem caberia a função de explicar a natureza. Aonde está Deus aí? Deus é empurrado para a periferia. E é o que vamos tratar nos próximos áudios. Ficamos por aqui hoje. Deus não está morto e muito menos na academia. E lugar da Bíblia é em todo lugar. E por que não também nas faculdades de humanas, principalmente nas de filosofia? Um fraterno abraço e que a paz de Cristo fique com todos.